Vamos falar um pouquinho hoje sobre trigonometria básica, começando do básico mesmo. Aquele negócio de você saber o que é um seno, cosseno e tangente. Gente, dentro de um triângulo retângulo, isso daí gera muitas dúvidas para os estudantes, em que se fala muito de seno, cosseno e tangente. Mas isso daqui, nós vamos o quê? Aliar os lados do triângulo. Então, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo e ele vai o quê? Falar, olha, o lado que estiver oposto ao ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. E os dois outros lados, eles vão ser cateto. Aqui, cateto. Agora, nós precisamos saber sobre o que é o seno, o cosseno e a tangente. Nesse ponto, vamos marcar aqui, ó, um ângulo que seja aqui, ó, qualquer um. Então, eu vou colocar um ângulo alfa. E o que diz o seno? Olha, o seno, ele vai ser cateto oposto. Mas quem que é o cateto oposto a esse ângulo? É esse que está oposto. Aqui, ó, cateto oposto. E quem é o cateto adjacente? Adjacente quer dizer o quê? Junto. Então, aqui, ó, adjacente. E o seno, como nós estávamos falando, ele vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Olha que legal! E o cosseno, o que ele é? O cosseno, ele vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Precisa memorizar? Lógico que precisa. Sempre em relação ao ângulo é que você vai adequar o cateto oposto e o cateto adjacente. E a tangente, ela vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. E a gente sabe que a trigonometria ela trabalha com diversos e milhares de ângulos, mas os ângulos mais famosos vocês têm o de 30, 45 e 60. Nisso daqui, então, vamos saber quem que é o seno de 30, o seno de 45 e o 60, como também o cosseno e a tangente. Há uma musiquinha para ensinar isso. E que música vai ser, gente? Vamos lá. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz você põe sobre o 3 e o 2. A tangente é diferente. Olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Vamos cantar novamente? O seno. Vamos lá. E o cosseno e a tangente. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz você põe sobre o 3 e o 2. A tangente é diferente. Olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. E aonde é que vocês vão, então, exercer toda essa parte aqui de muito estudo? Gente, tem um exercício agora que nós vamos colocar para vocês e vamos fazer colocando toda essa parte aqui já estudada, tá? Então, ele diz assim, um observador colocado a 10 metros, aqui ó, um observador, como é que se desenha uns olhos aqui assim, né? Isso daqui ó, o observador colocado a 10 metros
de uma haste de chaminé, vê o seu ponto mais alto, aqui ó, a chaminé, o ponto mais alto da chaminé, sob um ângulo de 60. Então aqui ó, de 60. E ele quer saber o quê? Qual é a altura dessa chaminé? Então a altura. Esse H, ele vem de height, quer dizer o quê? Altura em inglês, tá certo? E nós vamos o quê? O que essa parte aqui tá falando em relação a esse ângulo? Tá juntinho? Tá ao lado? Então esse daqui vai ser cateto adjacente. E a altura, ela está oposta ao ângulo. Então vai ser o cateto cateto oposto. Cateto oposto. E o que é que nós fazemos em relação a isso? Cateto oposto com cateto adjacente vai dar a tangente. Lembrando que a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas que ângulo que nós estamos estudando? O ângulo de 60. Então coloca aqui. Ângulo de 60. No lugar do alfa, você vai colocar o 60. O cateto oposto, ele é o H. E o cateto adjacente, ele é os 10 metros. Então, qual que é a tangente de 60? Tangente de 60 é raiz de 3. E este daqui é H sobre 10. Vamos colocar um aqui e fazer regra de 3? Gente, isso daqui vai ficar 10 que passa multiplicando 3, ou a raiz quadrada de 3, é igual a quê? H. Esta daqui é a altura. Vamos colocar agora a unidade, porque não pode faltar. A altura é em metros e esta daqui, então, vai ser o quê? A altura do poste. Caso você queira saber em números sem raiz quadrada, temos que a raiz quadrada de 3 é aproximadamente igual a 1,73. Portanto, podemos colocar 10 vezes 1,73, que é igual a quê? Altura, e essa altura vai dar o quê? 17,3 metros. Tá certo, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.